que eles não têm a cultura de praticar. É você pessoalmente praticando. Você como gestor, você como líder praticando pessoalmente esses conceitos. Porque se você não praticar, o seu time não vai praticar. E você só vai alcançar grandes resultados se você e o seu time praticarem esses conceitos. Vocês vão ver, são super simples. Vamos começar por um aqui, simplérrimo, que é fazer certo da primeira vez. Ah, não acredito. O cara vai destacar um conceito tão banal, tão simples. Gente, se você pessoalmente não praticar esse conceito, os caras que trabalham com você, o seu time, a sua equipe não vai praticar. E se vocês não praticarem isso, vocês vão continuar tendo retrabalho, vocês vão continuar tendo problema, vocês vão continuar tendo cliente reclamando, vocês vão continuar perdendo recurso, perdendo tempo e tudo mais. É simples, mas se esse conceito tão básico, tão simples, não for praticado, não conseguir, se a equipe, se você e seu time não conseguir praticar, o resto não vai funcionar. Não adianta você ter a melhor metodologia, você ter o melhor software, ter um sistema que funciona, que é uma maravilha, é uma Ferrari da gestão, se as pessoas não fizerem o básico, fazer certo da primeira vez. Um outro conceito é esse aqui, participação de todos. Gente, cada vez mais os resultados do nosso negócio não estão nas nossas mãos como gestores, estão nas mãos das pessoas que trabalham aqui. Então, se os resultados do meu negócio não estão nas minhas mãos, estão nas mãos do meu time, eu preciso trazer eles para a gestão. Eu preciso fazer eles participarem da gestão. E como é que a gente faz isso? Ah, simples, é só ir lá e perguntar. Não é só ir lá e perguntar. Porque se o ambiente não for um ambiente de confiança, um ambiente de inspiração, um ambiente que eles se sintam confortáveis, estimulados a participar, eles não vão participar. E você pode perguntar e perguntar de novo e perguntar de novo, eles não vão dizer por quê. Por que que eles não respondem? Se o ambiente não for um ambiente legal, de confiança, eles vão pensar, tá, e se der errado, vai sobrar para mim? E será que não vão rir da minha ideia? E se der prejuízo, vão descontar do meu salário? Eu costumo dizer, quando eu faço palestras sobre liderança, que é missão indelegável de um líder proporcionar, criar um ambiente de confiança, um ambiente de inspiração, que faça com que as pessoas sejam estimuladas a participar. Porque aí você não precisa nem perguntar, eles vão sugerir. Eles vão ter a iniciativa de dizer. Por quê? Porque se sentem confiantes. Então, é missão indelegável de você, como líder, como gestor de um negócio, de um grupo de pessoas, criar esse ambiente favorável, esse ambiente de inspiração para que as pessoas participem. Eu gosto de contar um caso, talvez você já conheçam, né? Tem muitos, tem muitos exemplos aí no mundo corporativo que a gente não sabe se é invenção para justificar a teoria ou se realmente ocorreu. Mas esse fato eu acho que realmente ocorreu, porque o Mário Sérgio Cortella, grande Cortella, conta isso em palestras, eu já vi ele contar em palestras. O caso do laboratório farmacêutico que passou a receber inúmeras reclamações de embalagens vazias. Sabe, a farmácia recebia o remédio lá e não tinha o remédio dentro, só estava a caixinha vazia. Conhece essa história? Eu acho que é verdadeira, porque o Cortella conta. Eles começaram a reclamar, esse grande laboratório começou a receber inúmeras reclamações de caixas, embalagens vazias. Não sabendo o que fazer para resolver o problema, contrataram uma consultoria. A consultoria se debruçou sobre o problema durante algumas semanas e propôs uma solução. Instalar na parte final da esteira, onde os remédios passavam prontinhos, já a caixinha com embalagem com remédio dentro e tal, até chegar numa grande bancada, onde os funcionários ali organizavam os pacotes de 12, de 24, e daí sair direto para o caminhão. A solução foi instalar uma balança de alta precisão na parte final da esteira, de modo que quando passasse uma caixinha sem o remédio dentro, a balança ia acusar o peso abaixo. Nesse momento, a esteira ia parar, ia vir um bracinho mecânico, tirar a caixa de ali e botar numa outra esteira para ser retrabalhada. Caríssima a solução, porque tinha que desenvolver a balança, tinha que desenvolver o software, o equipamento todo, cara, mas sem outra opção, a empresa contratou a solução. Instalou o sistema, nunca mais teve reclamação de embalagens vazias. Passam-se alguns meses, o dono dessa empresa, CEO dessa empresa, recebendo seus amigos, contando orgulhoso para os amigos como aquela empresa não media esforços pela qualidade. Contou esse caso. Contou quanto eles tinham investido para resolver o problema. Orgulhoso, desceu até a linha de produção para mostrar para os amigos
o sistema funcionando. Chegou lá, o sistema estava desligado. Chamou o encarregado da produção lá, ô fulano, por que tá dizendo, que houve? Ah, não, chefe, isso aí estragou e tal, porque deu um problema, e a gente achou melhor não consertar, porque cada vez que a esteira parava, as outras esteiras que eram interligadas não paravam, e aí as caixas caíam, embolotavam tudo. No final estava dando mais trabalho para a gente do que resolvendo o problema, a gente achou melhor nem consertar. Tá, mas desde quando isso aí não está funcionando? Ah, desde lá da segunda semana. Oi? Como assim desde a segunda semana? Faz meses que nós instalamos isso e nós nunca mais tivemos reclamações de embalagem vazia. Como pode? Ah, não, isso é o seguinte, chefe, diz o encarregado. A gente fez uma vaquinha aqui, cada um deu R$ 2 aqui do pessoal aqui da operação. Nós compramos um ventiladorzinho pequeno, sabe? E um cesto bem grande que os índios vendem ali na praça. O senhor pode ver, está instalado ali, ó. De um lado está o ventilador, do outro lado está o cesto. Quando a caixa vazia passa na frente do ventilador, ele sopra, ele cai no cesto. No outro dia a gente retrabalha aquelas caixinhas que estão dentro do cesto. Aquilo que era um motivo de muito orgulho virou um vexame completo. A solução custava um ventilador e um cesto, baratos. Mas como que ninguém pensou, não, ninguém perguntou, e se tivesse perguntado e o clima não fosse legal, eles não iam dizer. Gente, quem tem a maioria da solução para os problemas do nosso negócio são as pessoas que trabalham ali, porque eles que convivem com o problema. Agora, se o clima não for de confiança, se o clima não for legal, eles não vão participar. Cabe a você, líder, gestor de um negócio, criar esse ambiente de confiança que inspire as pessoas a participar. Outro conceito bem importante que todo mundo tem na cabeça é foco no cliente. Todo mundo tem, foco no cliente, foco no cliente. Mas duas coisas. Quem é esse cliente? Quem são os clientes do seu negócio? E na prática, como isso funciona? Como é que você efetivamente foca no cliente na prática? Gente, cada negócio, seja um setor de uma empresa ou uma empresa pequena, grande, não interessa, de qualquer porte, tem que atender pelo menos 4 tipos de cliente. Aqui no Sul, a gente apelidou a cerveja de Ceva. Ceva. O carioca bota 3 R's no meio, né? Chama de Ceva, meu irmão. Tá? O paulista chama de breja, né? Aqui a gente apelidou de Ceva. Mas Ceva indica também os 4 tipos de cliente que qualquer negócio precisa atender. Quem são esses caras? Primeiro, representado pela letra C, o consumidor. O mais tradicional cliente do meu negócio, aquele que recebe tradicionalmente, né, o produto do meu negócio. Ele pode ser externo ou interno. Externo, o cliente que está lá fora, interno, as outras áreas da organização que a minha área se relaciona. Eu preciso entregar bons produtos para esse consumidor, senão ele compra do meu concorrente e meu negócio fracassa. Agora, se eu não tiver bons produtos para os acionistas, ou seja, os donos do negócio, os sócios do negócio, os investidores do negócio, o negócio também fracassa. Então, eu preciso entregar bons produtos para os consumidores, mas bons produtos para os acionistas. Que produtos são esses? Produtos basicamente ligados a grana, resultados financeiros, vendas, lucratividade, produtividade, EBITDA, enfim, imagem do negócio, prolabore, são produtos que o acionista precisa receber, que o dono do negócio precisa receber. Se ele não recebe isso, ele fecha o negócio, também não adiantou. Agora, eu também preciso entregar bons produtos para as pessoas que trabalham aqui, em troca do trabalho que elas me oferecem. A equipe, representada aqui pela letra E. Eu também preciso entregar bons produtos para o meu time. Que produtos são esses? Bom salário, ambiente de trabalho, benefícios, crescimento profissional, enfim, cada um aí tem um pacote de produtos que acha conveniente trocar pelo seu trabalho. Se eu não oferecer bons produtos para a equipe vai embora. E o que é pior, os bons vão embora antes, ficam aqui só as nabas. E vão combinar, um negócio só com naba não prospera. Eu preciso ter aqui os melhores colaboradores para o meu negócio prosperar. E, por fim, a gente precisa também atender a comunidade onde o nosso negócio está inserido. Precisamos ser benquistos pela comunidade onde o nosso negócio está inserido. Quando a gente é benquisto, a comunidade nos ajuda. Quando o nosso negócio não é benquisto, a comunidade faz o possível para a gente fechar, para a gente sair dali. Vide exemplo de casas noturnas. Casas noturnas normalmente não têm muita simpatia da comunidade. Por quê? Porque fazem barulhos, os carros dos clientes estacionam na calçada, dá briga na frente, xixi no muro, enfim. É complicado. Então, o meu negócio precisa atender esses 4 tipos de cliente.
Agora, como é que eu atendo eles na prática? Ah, entregando para cada um deles produtos que têm, no mínimo, três atributos de qualidade, que a gente chama de dimensões de qualidade. Qualidade, custo, entrega. Ou seja, uma qualidade intrínseca do produto. Coisas como durabilidade, performance, desempenho, design, beleza. Isso é qualidade intrínseca. Uma dimensão de custo, que é o valor do produto que eu entrego, forma de pagamento, essas coisas. Quando eu falo custo, não é preço baixo, é custo adequado à qualidade que eu entrego. E uma dimensão de entrega, no lugar certo, na hora certa, conforme foi combinado. Isso é o básico, tá, gente? Se o seu negócio não tem, no mínimo, isso, você ou já está fora do mercado ou vai estar fora logo ali adiante. Isso é o basicão que todo mundo precisa entregar. Como é que você se destaca do seu concorrente? Ou entregando algo mais, além desses três atributos, ou um desses atributos muito forte, tá? Por exemplo, a sua pizza em 30 minutos ou você não paga por ela. Qual é o atributo forte desse negócio? A entrega. Os caras, o atributo entrega é tão forte, os caras têm tanto compromisso em entregar em 30 minutos que isso vira uma estratégia do negócio e faz ele se destacar do concorrente, tá? Muito bem, outro conceito importante, fatos e dados. Gente, trabalhar quando a gente trabalha com gestão, não dá para decidir por axiologia, por axiometria. Não dá para tomar decisão levando em conta o que você ouviu falar. Duas, três pessoas me falaram uma coisa, você já forma um conceito e toma decisão, não fatos e dados. Quando você decide com fatos e dados, a sua decisão é mais assertiva, o seu negócio fica mais consistente. Como é que você pratica isso no dia a dia? Você precisa medir os seus processos. Medir e tomar decisões em cima dessas medições e em todas as informações disponíveis para uma boa tomada de decisão. Ou é isso, ou é axiologia, axiometria, e aí o negócio não funciona. Além de dar consistência na gestão, a prática desse conceito é motivador para as pessoas. Motiva, as pessoas se motivam sabendo os resultados do seu negócio. Vocês conhecem esse jogo aí, né? Boliche, conhece, né? Gente, qual é a graça desse jogo? Ou melhor, o que faz esse jogo ser motivador? O que faz esse jogo ser motivador é o seguinte: a gente joga a bola e em segundos a gente já sabe o resultado. E é a partir do resultado que a magia do esporte acontece. Você imagina se tivesse uma cortina que caísse na frente da pista assim que você jogasse a bola e você não soubesse o resultado, quantos pinos você derrubou ali na hora. Você só vai saber em janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Qual a graça desse jogo? Nenhuma. Algumas empresas não comunicam aos seus funcionários, aos seus colaboradores, principalmente operadores, os resultados do seu negócio. Qual é a motivação de uma pessoa trabalhar todos os dias sem saber os seus resultados? Baixíssima. Quer motivar as pessoas que trabalham aí com você? Entrega para elas toda semana, ou no mínimo uma vez por mês, os resultados. Trabalha com elas esses resultados. Eu não estou falando de gestor, estou falando de operador, tá? Só tem operador de limpeza. Mostra para ele os resultados da limpeza toda semana, todo mês, vê se ele não se motiva. Pergunta para ele o que pode fazer para melhorar a limpeza, a partir dos resultados que você fez, uma pesquisa com os usuários da área que ele utiliza. A motivação é muito maior, tá? E para a gente fechar o nosso último conceito, qual é a primeira pergunta que normalmente se faz lá na empresa quando algo de errado acontece? Quem foi o desgraçado? Não é isso? Claro que isso não é na empresa de vocês, lógico, mas é nas empresas dos concorrentes, né? Nosso concorrente é isso. Na nossa empresa, a gente faz a pergunta certa, né? Que é: por que aconteceu o problema? O nosso foco tem que ser sobre a causa dos problemas e não sobre os culpados por eles, gente. Quando a gente persegue culpados, a gente tem a garantia de duas coisas. Primeiro, o problema vai acontecer de novo. Claro, não descobrimos a causa, não tomamos uma ação sobre ela, o problema vai acontecer de novo, certo? E outra garantia que eu tenho, moral da equipe vai lá para baixo. E logo, logo você não tem equipe. Você não tem mais equipe. Você tem um bando de gente acomodada esperando receber ordens, porque sabe que se tomar uma iniciativa e der errado, ó, vai sobrar para mim, então o que que eu faço? Fico na retaguarda, fico na minha, espero o chefe me mandar, se der errado, a culpa vai ser dele. Então, gente, esse conjunto de conceitos, fazer certo da primeira vez,
participação de todos, foco no cliente, nos quatro, fatos e dados e ação sobre causas, é fantástico. Você praticar esses conceitos e fazer o seu time praticar é meio caminho andado. É a base para você conseguir grandes resultados. E para fechar, já que passou meus 18 minutos, estou controlando aqui no relógio, duas reflexões importantes baseadas em tudo isso que eu trouxe para vocês. Frases bem legais que eu acho, tá? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída a Albert Einstein. Não tem nada mais verdadeiro que isso. Se você continua fazendo sempre do mesmo jeito que deu errado, vai continuar dando errado. Para você fazer diferente, para você ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Ah, eu nunca tinha pensado nesses conceitos, nunca tinha praticado. Começa a praticar. A gente já viu que a prática desses conceitos é a base para você conquistar grandes resultados. E o outro pensamento, outra fase que eu quero trazer para vocês é: tudo muda quando você muda. Ah, se você não mudar, o resto, o mundo vai continuar igual. O seu mundinho aí vai continuar igual. O seu mundinho só vai mudar quando você muda também. Gente, obrigado. Foi um privilégio estar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade, Rafa. Eu acho que foi meus 18 minutos aí. Me puxei, falei rápido, atropelei tudo aqui para não queimar o meu tempo, talvez tenha até queimado um pouquinho. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Fico aberto aí se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer algum comentário, toca a ficha, tamo aí, tamo junto. Bom, primeiro, obrigado, Dri. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito legal. Cumpriu o tempo certinho, não teve nenhum, então o tempo está perfeito. Cumpriu todos os requisitos aqui, então já pode fazer, gravar um TEDx, viu? Já pode ir lá te Tinha candidatar. dois, te falando rápido desse jeito, nem vão me Falou. aceitar. Não, 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 dá sim, dá sim. Foi muito bom. Tinha, tinha, tinha um exemplo que eu acabei não dando, que ia estourar meu tempo. É isso aí, a gente vai, Bom, vai se tinha uma adaptando. história que eu ia contar, mas ia demorar mais uns 3, 4 minutos, achei melhor não Vamos contar. lá, depois a gente vê aqui se tiver nas perguntas aqui. Então, nós vamos abrir agora, né? Primeiro, quero te agradecer aí pela tua presença e disponibilidade. Eu sei que teu tempo Prazerzão estar aqui, Rafa. é escasso, às vezes tá cheio de coisa e viagem, vai para o México, e vai para cá e vai para lá. Então, muito Tu obrigado. sabe como é, né, meu amigo? Sabemos bem como é que é. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo de estar aqui, contando né, trazendo esses conceitos que para todos nós, né, independente de ter um negócio individual ou um negócio com equipe, todos esses conceitos podem ser praticados de qualquer forma, né? E Sem se hoje dúvida. se tu hoje tu é um eu empreendedor, né? Daqui a pouco tu vai ter uma equipe, e se tu já pratica desde o eu empreender, né, esses conceitos, com certeza tu vai criar essa cultura que vai passar para os teus colaboradores e isso vai fazer o teu negócio só deslanchar e só crescer. E são só cinco Perfe... A, conceitos básicos, só isso. a equipe segue o líder, Rafa. Exatamente, a equipe segue ali. Então, está aberto aqui para elogios, perguntas, dúvidas, questionamentos, discordâncias, né? Então, é só levantar a mãozinha de vocês ali, tem uma ferramenta aqui no Só Zoom de perguntas levantar. fáceis, tá, gente? Por favor. Por favor, não façam perguntas difíceis, né? Vocês As viram que ele perguntas gosta de difíceis eu falar, respondo por né? e-mail. Então, né, exatamente, né? Então, eu vou controlar aqui também o tempo, que eu tenho que controlar todo o tempo aqui, mais 10 minutinhos aí pra gente fazer isso aí. Por favor, Camila, primeira pergunta. Primeiro, agradecer a presença do Dri, parceiro já de longa data, né, Dri? Eu Oh, queria aproveitar, na verdade, saber dessa história que tu queria contar, que tu deixou aí na manga. Agora eu fiquei curiosa, porque a gente se tem quer. gestores de várias áreas aqui diferentes, vários momentos no seu negócio, né? E com certeza essa informação pode contribuir com alguém, ou alguém vai se identificar também que já passou por isso. Não, eu deixei na manga, se desse tempo eu ia contar, mas é o seguinte: o conceito mais. Os 5 conceitos são bem simples, mas o conceito que eu considero mais difícil de praticar é o quinto: ação sobre causas. Por quê? Porque normalmente, quando ocorre um problema, uma falha, alguém faz uma cacaca e vem um prejuízo junto, tá? E é muito difícil quando você tem um prejuízo, você pensar de cabeça fria, não, peraí, tem um conceito que eu preciso seguir. Eu já troquei de trabalho, tinha um trabalho muito legal e eu já precisei trocar de trabalho por seguir esse conceito. Eu era gestor, eu era gerente operacional da Sojipa, que é um clube grande aqui de Porto Alegre. Eu chefiava em torno de 200 funcionários de limpeza, obra, portaria, recepção, manutenção, administrativo, cerca de 200 funcionários. E um dia nós precisávamos instalar um bebedouro no clube, no estacionamento do clube, os associados. A Sojipa é um clube esportivo
aqui de Porto Alegre, junto com a União, os dois maiores clubes aqui, semelhante ao Pinheiros em São Paulo, ao Minas Tênis em Minas Gerais, clube mais ou menos desse nível, né, dos maiores do Brasil. E eu chefiava toda a parte operacional desse clube, era gerente operacional. E aí os associados pediram um bebedouro no subsolo, no estacionamento subsolo inferior, o último subsolo, o último andar do subsolo não tinha bebedouro, eles tinham que subir para beber e tal, pedindo bebedouro. Aí eu designei dois funcionários para instalar o bebedouro. Um instalador hidráulico e um faz tudo lá. Então eles precisaram fazer um furo na laje para passar o cano do andar de cima para o andar de baixo. Aí eles fizeram um furo bem no cantinho da laje com pilar, de cima para baixo, martelete, brrr, fizeram o furo. Quando eles desceram para o andar de baixo, passaram o cano, desceram para o andar de baixo, aquele furo estava no cantinho de um box de carro, né? E tinha um Honda Civic 0 km. A sócia tinha tirado naquela semana o Honda. Cinza metálico, coisa mais linda o carro. E aí, quando você faz um furo no concreto, cai aquele pozinho, né? Aquele pozinho de cimento. O carro estava com aquele pozinho de cimento por cima. Ah, eles não tiveram dúvida, né? Com o jaleco, com a manga do jaleco, limparam o capô, limparam todo o carro. Limparam, porém arranharam todo o carro. O carro 0 km da sócia. Quando a sócia chegou no carro e viu o carro arranhado, bom, ficou uma arara, né? Quando eu cheguei no estacionamento, o bolo estava armado, a sócia queria. O que que houve? Pode seguir. A sócia queria A sócia queria a morte dos dois funcionários. Foi um rolo, né? O rolo estava armado. Putz, eu chamei o pessoal da revenda, da Honda, chamei os caras para fazer uma avaliação. Os caras disseram: olha, eu acho que é superficial, não vai ter problema. A gente faz um polimento, eu levo o carro, a gente faz um polimento e eu acho que não vai ter problemas. Beleza. Foi, veio o guincho, levou o carro. Uma semana depois devolveram o carro para a dona, maravilhoso, polido tal, não teve maiores problemas. Ela adorou e tal, aceitou. Aí o diretor, o vice-presidente, me chama. Dri, demite os dois funcionários. Olha o prejuízo, que custou um bom dinheiro, né? Essa polida, guincho, vai, vem, pum, custou uma pequena fortuna. Aí o diretor, o vice-presidente me chama, Dri, demite os dois funcionários, olha o prejuízo que eles deram. Eu disse, não mesmo, não vão ser demitidos. Mas como assim? Olha o prejuízo que eles deram. Não, 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 não. Já reuni o time, já fizemos uma análise desse caso, não vai mais acontecer, já treinei todo mundo e tal. Demite, não demite, os caras são excelentes funcionários, estão aqui há muitos anos, são ótimos funcionários, pisaram na bola, paciência, vamos fazer o quê? Não, então nós vamos te demitir. Bom, vocês podem me demitir, porque vocês são meus superiores. Agora, enquanto eu estiver aqui, esses dois não vão ser demitidos. Aí, não vão te demitir, mas eles vão ter que pagar a conta. Não, eles também não vão pagar a conta. Eles não vão pagar o prejuízo. O prejuízo dava 3, 4 meses de salário de cada um, né? Eles não vão pagar essa conta. Ah, quem é que vai pagar a conta? O clube? Faz parte, a responsabilidade do clube. Não, então tu vai pagar essa conta. Nós vamos descontar de ti. Bom, vocês podem descontar de mim, porque vocês são meus superiores. Agora, enquanto eu estiver aqui, esses dois funcionários não serão demitidos e não pagarão essa conta. Essa conta é do clube, responsabilidade do clube. Pô, ficaram de beiço atravessado, né? Bom, a partir daí eu me dei conta que o meu lugar não era mais ali. Um mês depois, eu entreguei minha carta de demissão, que foi o tempo que eu demorei para conseguir uma outra colocação, um outro lugar, melhor até do que aquele. Apresentei minha carta de demissão para o mesmo diretor que queria que eu demitisse os caras e depois me descontou o valor, né? Eu tive que pagar o valor pelos dois funcionários. Ah, mas por que que tu tá saindo? Tu sabe por que que eu tô saindo? Eu disse para ele. Porque aconteceu Alinhamento de um mês valores. atrás. Não, mas aquilo foi um negócio assim, meu amigo, eu disse para ele, tu é dentista? Porque diretor de clube é amigo do presidente, né? Eu disse para ele, tu é um dentista? Tu não entende nada de gestão, tu entende de dente, tu não entende nada de gestão. Quem entende de gestão sou eu, sou pós-graduado, sou formado nisso, trabalho com isso há 300 anos, e tu vem atropelar o meu trabalho, como eu não posso te tirar, vou ter que eu sair, né? Porque nós dois aqui não tem como conviver. Não, tudo, me ofereceu aumento, me ofereceu trocentos, porque eu tinha um certo nome do clube já, né? Mas eu acabei saindo. O presidente me chamou. Dri, pelo amor de Deus, fica aqui. Só se o senhor tirar o cara, presidente. Não tem mais como conviver com ele. Não, não, não posso tirar o cara é meu amigo. Eu disse, bom, então eu estou saindo, presidente. Estou saindo indo para outra. E saí. Troquei de trabalho por ter convicção de que estes conceitos fazem toda a diferença na gestão. Os dois caras ficaram durante muitos anos lá. Ainda eu era sócio do clube.
eu continuei frequentando o clube, aí como sócio, pô, os caras me adoraram, né? Se aposentaram lá no clube, né? Legal. Toda vez que eu ia lá, pô, Dri, pá, pá, os funcionários viam, eles viam, foi o senhor que não sei o quê. Pois é, fui eu e tal. Enfim, era Boa, essa a história. boa, Muito boa bom, muito obrigada. Esse conceito é difícil de cumprir por isso, porque traz prejuízo junto. E história. quando vem prejuízo, a gente fica louco, a gente fica cego Um e dia, atropela as em coisas. outra oportunidade, eu procuro o André depois nas suas redes sociais. Ele tem uma história muito legal de gestão que ele implantou o modelo olímpico na Sojipa aqui. Eles fizeram Projeto um Sojipa projeto Pequim. Sojipa Pequim, na época de Pequim. Ele que é o idealizador, que hoje a Sojipa já mantém esse projeto renovando a cada ano, né? Sojipa E virou o virou. maior clube de judô do Brasil hoje, a partir do nosso Exatamente. projeto olímpico lá em 2008. 2008, e o Newton Dri é participante dessa história aí olímpica aí, muito legal dentro da Sojipa, tem uma história muito bacana aí, né, no mundo da Uhum. gestão. Vocês têm muita palestra ainda para ouvir dele aí, em breve vocês ainda vão ter outras Ó, oportunidades de tê-lo. Dri, novamente, nos, muito obrigado nos pelo sigam teu. nas redes sociais, que tem coisa boa lá para Exatamente, ver. arroba Newton Dri aí, sigam ele lá, vocês vão gostar muito do conteúdo que ele tem. Novamente, quero te agradecer aí pela tua palestra, pelo teu conhecimento compartilhado com todos nós aqui. E nós vamos aproveitar aqui, já que não temos mais nenhuma outra mão levantada, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma recomendação, alguma coisa poderia? Aproveite agora, temos ainda mais 2 minutinhos e aí Tá? finalizamos. Se Vai, ninguém Diogo. tiver, eu tenho. Vai lá, Eduardo. Tá, Newton, primeiro agradecer aí Opa, pelo excelente conteúdo. Acho assim, de uma forma bem sucinta, tu passou conceitos assim valiosos, tá? Eu tenho uma questão para você, né, que é uma dificuldade que eu vejo sempre nas empresas, que é essa questão da construção da confiança, né? Quando você traz a equipe, principalmente a equipe operacional, né? A primeira postura das pessoas é de silêncio, né? Aquele silêncio sem assim, dúvida. que ninguém fala, ninguém se manifesta, se abre a oportunidade para as pessoas contribuírem e elas têm muito medo, né? Elas não se sentem confiantes, né? Eu me lembrei de um livro que agora do Patrick Lencioni, que provavelmente você deve conhecer, né, da equipe disfuncional, né? E a primeira coisa que faz uma equipe disfuncional é a falta de confiança. Se as pessoas não têm confiança entre elas, né, para se manifestar, a coisa não vai funcionar, né? Na tua experiência, assim, o que faz, né, você dar esse ambiente de confiança para as pessoas? Eu diria três coisas, Eduardo. Primeiro, você ser um exemplo. Você praticar aquilo que você fala. Ou seja, você mais praticar do que você falar. Você ter atitude e não só papo. Há muitos anos atrás, grandes oradores eram líderes, tá? Porque o papo era maravilhoso, encantava as pessoas. Hoje não funciona mais assim. Se você tiver um discurso e uma prática diferente, você não vai se desenvolver como líder. Então, a primeira coisa é você ter a atitude, ser o exemplo, praticar aquilo que você fala. A segunda coisa é você ser ético, ser correto, tá? É, em todas as suas ações, em todas as suas atitudes, decisões, você pesar todos os lados, ser um cara correto. E a terceira, que eu considero bem importante, é não tentar agradar todo mundo. Para mim, é uma das principais falhas de líderes, tentar agradar todo mundo, tomar decisão que agrada todo mundo. Gente, é o caminho mais curto para você desagradar todo mundo. E a confiança não é algo que você vai conquistar do dia para a noite. É algo que você vai conquistar com meses, às vezes anos. Você demora para conquistar confiança. Por quê? Porque as pessoas precisam ver a sua atitude, que é igual às suas palavras, precisam ver o seu exemplo, precisam ver as suas decisões que são corretas, que são baseadas em ética, né? E precisam ver que você não está tentando agradar todo mundo, você não é um politicão ali que agrada todo mundo, que você faz o que tem que ser feito, agradando ou desagradando algumas pessoas. Paciência, faz parte do negócio, faz parte do trabalho do líder. Basicamente, essas três coisas, eu diria. E Obrigado, tempo. Newton. E tempo, Obrigado. porque a confiança se consegue com tempo, né? Confiança se conquista, né? Se conquista com tempo, né? Não é de um dia para o outro. E cada pisada na bola que o líder dá é um outro tempo para voltar, né? Para tentar se refazer de uma pisadinha na bola, por mais simples que seja. É difícil, a liderança não é fácil. Muito obrigado, então, Dri. Continue aí na sala com a gente vai ter depois mais uma rodada de negócios aí, Dri, aí tu pode contribuir Obrigado, bastante aí Rafa. do Eu que jeito te que tu tiver. agradeço.
Prazer Então, estar com vocês aqui. valeu, valeu. Vamos lá, então?